Amém? Vocês estão aí? Amém? Queridos, a nossa luta ela não é contra sangue e carne, posso ouvir um amém? E nessa ministração, nessa palavra, eu quero que isso fique extremamente claro no nosso coração. A nossa luta, queridos, não é contra pessoas, posso ouvir um amém? Lutamos contra principados, potestades, queridos, nas regiões celestiais. E sempre quando estamos edificando uma obra, nós vamos ter resistência. Sim ou não? Sempre quando estamos edificando, trabalhando na casa de Deus, trabalhando nas coisas de Deus, queridos, nós vamos sofrer resistência. Eu entendo da parte de Deus, queridos, que nós como igreja, nos 3 pontos que Deus tem nos colocado, aqui em Vitimarçum, como em São Luís do Purunã, como lá em Campo Largo, nós somos uma voz profética, amém? Nós somos uma voz profética nos lugares onde Deus tem nos colocado, e nós temos visto a transformação de vidas no nosso meio, pessoas que estão sendo edificadas, pessoas que estão crescendo. Nós temos visto isso acontecer, e nós vamos sofrer resistência. Nós estamos em uma guerra invisível, queridos, uma guerra que nós não enxergamos, e eu e você fomos alistados para essa guerra. Olha o que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos fala. Olha que interessante esse texto. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua última carta, que nós temos conhecimento, a segunda carta a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, é os últimos escritos do grande apóstolo, é as últimas palavras de Paulo, e nos seus conselhos a Timóteo, ele apresenta esse versículo. Ele está orientando a Timóteo, e ele fala: o negócio é o seguinte, aqueles que são chamados ou alistados, eles não se preocupam com as coisas da sua vida civil, mas eles buscam agradar a quem o recrutou. E deixa eu falar uma coisa para você, esse versículo aqui não é só para os pastores. Esse versículo aqui cabe para cada um de nós. Fomos recrutados para uma guerra, fomos recrutados para algo, fomos chamados para algo. E não podemos recuar. Existe um conquistador, o nome dele é Hernán Cortés. Ele é um conquistador espanhol. Quando ele entrou em terras mexicanas, no século XVI, ele entra naquelas terras e ele taca fogo nos barcos atrás. E ele olha para a equipe dele e fala assim: não tem como voltar. Ele manda incendiar as suas caravanas. Só tem um lugar para a gente ir, para frente. Não dá para voltar atrás. Quando nós falamos de vida com Deus, queridos, nós precisamos ter essa mentalidade. Não tem como voltar para trás. Nós fomos recrutados por uma guerra, chamados para uma guerra. Estamos no meio dessa guerra. Consegue me entender? Sim ou não? Uma vez eu fui, queridos, passar uma semana com um amigo meu. Não quero discutir aqui viés político, posso ouvir o bem? Só estou dando um exemplo. Não quero discutir certo ou errado, ou o que nós pensamos sobre isso. Só que esse meu amigo, ele estava muito envolvido em uma militância de esquerda, extremamente envolvido, a ponto de tacar fogo no ônibus. E eu falei: vou lá conversar com ele, queria entender isso em 2005, sentei com ele, fiquei uma semana com isso. Eu abri a Bíblia à noite com ele e nós conversávamos. E nós conversávamos, e ele falando, dando todas as suas justificativas, e volto a repetir, não estava lá para dizer se ele estava certo ou errado, eu só queria conversar com ele, porque ele era muito meu amigo. E nós ficamos uma semana a fio conversando. E um dia ele foi
cidade. Eu falei, nós oramos. Ele olhou para mim, vocês são muito românticos. Você acha que com esse romantismo teu vai haver solução para a fome daquela pessoa que está passando hoje? Volto a repetir, eu não estou discutindo política entre certo ou errado, posso ouvir um amém? Eu estou falando de um confronto que eu tive. E aquilo me fez pensar por isso. E eu fiquei muito bravo no começo, porque ele me chamou de romântico. E quando eu fiquei mais perto dele, eu percebi, queridos, que eles são extremamente organizados. Eles não jogam conversa fora. Eles estão 24 horas pensando em uma militância. É impressionante. 24 horas. Eu fiquei 7 dias, uma semana inteira em Florianópolis, conversando com ele e ele falando daquilo que ele acredita. Ele falava para mim: aquilo que eu estou fazendo hoje vai surgir efeito daqui a 2 gerações. E eles estão extremamente organizados. Volto a repetir, não estou conversando querendo entrar em viés de certo ou errado. Só estou falando que essa militância entrou de cabeça em uma revolução social, a qual eles meditam dia e noite. Enquanto nós estamos dando risada. E sendo muitas vezes somente românticos. Pastor, você concorda com tudo? Não é isso, queridos, não concordo. Só estou dizendo que eles são extremamente organizados e eles pensam naquilo que eles querem 24 horas por dia. E a hora que eles tiverem uma chance, eles vão conquistar. Eu e você fomos alistados para uma guerra, sim ou não? Quantas vezes nós pensamos nisso no dia? Ou será que nós não estamos somente preocupados com os negócios da nossa vida civil? Você me entendeu? Sim ou não? Olha que interessante aqui, queridos, Neemias. Eu quero usar o livro de Neemias para nós conversarmos um pouquinho hoje. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Quero usar o livro de Neemias, porque o livro de Neemias, queridos, é um projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém. E nós aplicamos ele muito, até no nosso curso de liderança, no Story Makers, nós usamos Neemias como base. Mas eu quero mostrar para você, queridos, que se nós nos levantarmos nessa guerra verdadeira, nós levantarmos uma bandeira, queridos, nós falarmos, nós vamos tocar assim, nós vamos levar a sério isso, nós vamos sofrer resistência. Olha o que a palavra de Deus fala. Palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo chamado nasce na angústia. Todo chamado, queridos, nasce em uma necessidade, em uma angústia. Neemias sentou e chorou. Ele olhou o estado da sua cidade, ele olhou o estado de Jerusalém, a maneira que Jerusalém
via B. Todo chamado, queridos, ele vai nascer em uma angústia. Quando Deus abre os seus olhos para uma necessidade. E deixa eu te falar uma coisa, não é uma necessidade sua. O chamado de uma pessoa, ele nasce quando ele olha a necessidade de outra pessoa. Todo chamado nos conduz a servir pessoas. Por isso que eu sempre falo aqui, quem tem a visão tem o chamado. Todo chamado nasce de uma angústia. Só que preste atenção aqui. Quantas vezes nós choramos pela necessidade de alguém? Geralmente nós choramos diante de Deus pelas nossas próprias necessidades. Neemias, queridos, ele senta e chora por uma necessidade do seu povo. Consegue entender? Ele olha uma necessidade e ele chora. Deixa eu te falar uma coisa sobre o veio profético da nossa igreja. Nós nascemos, queridos, em uma necessidade, como igreja. Nós nascemos aqui em 20 de março em cima de uma necessidade. Existia um povo sem. Quando eu recebi a notícia, queridos, e começou com uma brincadeira para nós virmos para cá, a primeira coisa que eu falei, no impulso, eu falei, eu vou. Depois eu falei, cara, eu preciso de uma palavra. E sabe qual que é a palavra que Deus me deu? Lembra quando o Senhor Jesus levantou os olhos, viu o povo, a multidão, e ele falou assim: eles são como ovelha, sem um pastor. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca tive a dor de não ter um pastor, eu particularmente. Eu nunca tive a dor da troca de um pastor. Eu nunca tive a dor da transição de um pastor de igreja. Por quê? Porque eu estou há 30 anos com o mesmo pastor. Eu não tive essa dor de não ter um pastor. Sempre que a minha casa precisou, nós tínhamos um pastor. Sempre que a nossa casa precisou em necessidades, nós tivemos a igreja. Nós, quando meu pai faleceu, a igreja nos ajudou com cesta básica, queridos. Nós fomos ajudados pela igreja, como família. Eu não tive a dor de não ter um pastor. Eu não tive a dor das portas da igreja que eu servia se fecharem. Só que pessoas aqui tiveram essa dor. E quando eu vi essa dor, queridos, pergunto para que aquilo me tomou. Eu falei, eles são como ovelhas sem um pastor. Quando nós viemos para cá, nós não viemos com a intenção de sermos servidos. Nós viemos com a intenção de servir. Quando nós fomos para São Luís do Purunã, qual que era a situação? Eles são como ovelhas sem um pastor. Quando nós saímos agora para Campo Largo, eles ficaram como ovelhas sem um. Você está entendendo o veio profético que nós temos? Sim ou não? Como igreja. E nesse veio profético nós vamos sofrer resistência. Sim ou não? Sim ou não? Resumindo isso, o livro de Neemias. Neemias concede o favor do rei. Ele é enviado a Jerusalém no capítulo 2. Todo chamado, queridos, precisa de um envio. Posso ouvir um amém? Neemias foi enviado pelo rei. Não tem como, queridos, você chegar de repente, abrir uma porta e falar assim: hoje eu sou pastor e agora eu vou começar a tocar. Isso aqui não existe. Geralmente, via de regra, aquilo que está debaixo da bênção é um envio. Posso ouvir um amém? E Neemias foi enviado, queridos. Neemias estrutura uma equipe, anima o povo no capítulo 2, no capítulo 3
as resistências. Olha o que Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, ao 4 nos fala. Quando Sanbalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que pode acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalat e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que os seus desprezos recaiam sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Eles estavam reconstruindo as muralhas. E o que eles falam? O que esse povo olha para eles e fala? O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos reconstruindo muralhas. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Nós, como igreja, estamos reconstruindo muralhas. Sim ou não? Profeticamente, estamos levantando muralhas, queridos, levantando uma plataforma apostólica e profética, amém? Deixa eu voltar um pouquinho, para você acreditar no que eu estou falando. Queridos, algo já era para ter acontecido nessa colônia, há muito tempo. Fala um amém. Eu já queria ter feito algo aqui e não fez. As coisas de Deus, queridos, não acontecem de forma... Existe algo que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Não sabemos onde um acaba e onde o outro começa. Mas uma coisa eu posso te garantir: Deus não faz as coisas sozinho. Sim ou não? Se pessoas não assumirem responsabilidade, as coisas não vão acontecer. Ah, pastor, então Deus é escravo da responsabilidade humana. Não, queridos. Assim como nós não somos como robôs. Existe uma linha tênue, que existe uma separação, não sabemos onde isso acontece, mas Deus já queria ter feito algo aqui. Sim ou não? Quando nós olhamos para São Luís do Purunã, Deus já queria ter feito algo lá. Sim ou não? Quando nós olhamos para Campo Largo, é a mesma impressão que eu tenho. Deus já queria ter feito algo e algo ainda não aconteceu, mas vai acontecer, amém? Estamos reconstruindo muralhas, sim ou não? E quando estamos reconstruindo muralhas, queridos, a primeira coisa que vai ser atacada é a nossa identidade. O que esses fracos estão fazendo? Abre um parênteses aqui: nossa luta não é contra sangue e carne. Não estou falando que pessoas estão nos atacando, mas de forma espiritual, que as pessoas podem ser usadas para nos atacar, e principalmente pensamentos da nossa vida. Você não me entendeu? O primeiro ataque é a identidade. O que são esses fracos? O inimigo sempre vai gerar dúvida na nossa identidade, lembrando das nossas limitações. Queridos, quantas vezes você quis fazer algo para Deus, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim: você não vai conseguir. Você é limitado. Você não pode, você não consegue, você é fraco, que falta estudo, que falta conhecimento, que falta isso. O que esses fracos judeus estão tentando fazer? Nós, como igreja, nós temos passado por tempos de luta, e luta na identidade. O que esses fracos estão tentando fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre chama pessoas simples para Deus. Fala amém. Olha o que Joel, capítulo 3, do versículo 9
9 ao 14 nos fala: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúnam-se ali. Faça descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Usem o que vocês têm na mão, usem, vocês que são um povo fraco, que não são um povo de guerra, usem os seus arados, usem aquilo que vocês têm nas mãos. O instrumento de trabalho de vocês se torna uma espada. Nossa guerra, queridos, é lá fora. Fala um amém. Sabe o seu diploma? Pegue o seu diploma e transforme ele em uma espada e guerreie lá fora. Sabe a sua empresa? Sabe aquilo que você tem nas mãos? Transforme isso em uma arma de guerra. O seu arado, aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, transforme isso em uma espada. Quer ver um exemplo? Você tem um diploma de professor, temos professores aqui. Pegue aquele diploma e transforme ele em uma espada. Você está me entendendo? A hora que você for dar aula, você está com uma espada nas mãos, transformando a sociedade. Se você tem uma empresa, transforme isso em uma espada. Use o que você tem nas mãos. Deus chama pessoas simples para uma guerra. Guerreamos pelas multidões que estão no vale da decisão. Queridos, ele fala multidões, multidões, no vale da decisão, multidões. Existe uma multidão em um vale que se chama decisão. Existem pessoas lá fora, queridos, esperando direção. Sim ou não? Olha para 1 Coríntios, capítulo 26 ao 29, nos fala. Capítulo 1, versículo 26 ao 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolhe um povo simples para fazer uma revolução. Deus chama as coisas loucas, as coisas fracas, para sermos totalmente dependentes dEle e da sua graça. Sim ou não? Ou tem alguém aqui de nobre nascimento? Acho que tudo meio pangaré, sim ou não? Aqui na colônia ainda é mais forte, né? Volta o sobrenome. Conforme o sobrenome você é tratado melhor. Mas dos daqui eu acho que só ficou o sobrenome meio estranho, né?
Consegue me entender? E o texto continua, olha que Neemias capítulo 4, versículo 2 nos fala. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, eles diziam: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Vocês vão permitir que eles continuem? Isso que eles estão fazendo não é legítimo. Quem deu autoridade a eles? Vocês não têm autoridade para fazer isso. Quantas vezes os pensamentos vêm na nossa cabeça falando assim: quem é você para você fazer isso? Quem é você para achar alguma coisa dessa? Sim ou não? Olha o que Mateus 21, 23 a 27 nos fala. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes, os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Queridos, os religiosos sempre vão tentar nos intimidar. Sempre. Sempre. Ah, vocês não podem ensinar isso. Vocês não têm o diploma certo. Você me entendeu? E nós vamos sofrer essas resistências e talvez já estejamos sofrendo isso. O texto de Neemias continua: será que vão oferecer sacrifício? Quando eles falam será que vão oferecer sacrifício, será que esse povo fraco tem um relacionamento com Deus? Será que eles não são uma seita? O que eles pregam, será que não é heresia? Quantas vezes já ouvimos isso até aqui? O texto continua: pensam que pode acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Quantas vezes, queridos, pensamentos como esse vêm nas nossas cabeças, falta-nos capacidade, eles não vão nos dar conta, vocês não vão dar conta. Quando nós falamos, queridos, assuma um grupo familiar, qual que é a primeira resposta da pessoa? Eu não vou dar conta. Sempre tentando nos impedir de avançar. Olha o que Neemias capítulo 4, versículo 3 nos fala. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, devo parar aquela muralha de pedra. Essa obra que eles fazem não tem qualidade, vai cair. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o processo de restauração que talvez você esteja passando, ou você vai passar das suas finanças, do teu casamento, dos teus relacionamentos, preste atenção aqui. Chega um ponto, queridos, que na nossa mente os ataques vão ser assim: isso que você está fazendo vai cair rapidinho. Quantas vezes, queridos, eu vi processo de restauração de casamentos, queridos, e quando as coisas estão engatilhadas para começar a andar, as pessoas começam a ser atacadas com dúvida: será que isso vai dar certo? O que a gente está fazendo vai cair no campo? É a mesma ataque que eles estavam tentando entrar na mente daquele povo. Aquele povo tentando restaurar alguma coisa, tentando restaurar as muralhas. E qual que é o
faça isso. Isso é coisa do campo, queridos. Falando na nossa cabeça, mas se você faz, você não vai dar conta de continuar. Vai cair. Você acha que isso é pensamento de Deus, queridos? Consegue me entender? Olha o que Mateus capítulo 16, versículo 18 nos fala. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Queridos, Jesus está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando nós falamos de nós como igreja, queridos, nós estamos restaurando algumas coisas, e é Jesus que está edificando a sua igreja. Posso ver isso? Quer uma aplicação prática disso na sua vida? Uma aplicação prática na sua vida? Se você entregar a sua vida a Jesus, você entrega o seu casamento a Jesus, as áreas que precisam ser restauradas, você precisa crer que é Ele que está edificando. É Ele que está conduzindo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Logo depois, queridos, começam as ameaças. Olha o que Neemias, capítulo 4, versículo 12 ao 14, nos fala. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde mora, eles nos atacarão. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos para detrás das muralhas, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Que precisamos vencer o medo. O medo nos paralisa. Por isso que Neemias colocou o povo e falou: não tenha medo. Queridos, não tenha medo de avançar. Não tenha medo. O medo nos paralisa. Olha o que 2 Timóteo capítulo 1 versículo 3 nos fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, medo, mas de poder, amor e moderação. O Espírito Santo, queridos, não é um espírito de medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O Espírito Santo é um espírito de poder, queridos, de possibilidades. Não tenha medo. Não tenha medo de crer numa restauração. Não tenha medo de crer numa transformação. Não tenha medo. Sabe por quê? Nós temos um motivo para guerrear. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas suas mulheres, e pela casa de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, principalmente para os homens. Não vai dar microfone, não. Principalmente para os homens. Queridos, nós temos que ter isso muito claro no nosso coração. Nós lutamos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós falamos de igreja local, ou igreja, ou edificação, e essas edificações que nós estamos fazendo, nós estamos edificando uma igreja para uma próxima geração. Presta atenção aqui. A gente estava numa reunião de pastores esses dias, e tinha um pastor da igreja luterana. Abre um parênteses aqui: não estamos falando ou comparando nós com eles com nós, ou falando que eles estão errados e nós certos. Só estou falando dos dados que ele nos passou. A igreja luterana está em uma crise mundial, queridos.
Porque eles estão fechando mais templos do que abrindo. Eles estão tendo mais pastores se aposentando do que novos se formando. E eles estão em um declínio. E isso é registrado em todas as igrejas tradicionais. Nós estamos em um declínio. As igrejas estão fechando. A grande questão é o que eu e você estamos preparando para a próxima geração. Agora eu pergunto para os homens: até quando, queridos, nós vamos deixar as espadas embanhadas? Até quando nós não vamos nos posicionar, desembanhar a espada e falar: nós vamos edificar uma igreja para os nossos filhos, nós vamos edificar uma igreja para os nossos irmãos, nós vamos edificar uma igreja para a nossa casa? A mentalidade é da maioria: isso o pastor vai fazer. Queridos, não. Nós não estamos fazendo um clube, queridos, nós estamos em uma guerra cultural. As trevas estão tentando avançar. Nós estamos criando barreiras de resistência. Nós estamos em uma guerra. Querido, olha o que estão querendo fazer com a educação no Brasil. Se nós não nos posicionarmos hoje, queridos, eles estão com um plano armado, queridos. Você não entendeu? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender por que nós lutamos. Pastor, por que essa correria toda de abertura de igreja? Porque infelizmente, queridos, nós temos mais igrejas fechando do que abrindo. Eu estava conversando com um amigo do Arlindo que trabalha, ele faz o mesmo trabalho que eu, queridos, só que ele tem um avião. Ele cobra um espaço muito maior do que eu. Enquanto eu vou de carro, ele vai de avião. E ele abre igrejas. Ele tem igrejas abertas, queridos, igrejas batistas abertas, prontas, que não tem pastor. Ele não tem homens para assumir uma igreja pastoral. Ele falou: eu tenho igreja aqui, Peru, vários lugares. Ele cobre uma área muito grande. Só que ele não tem pessoas para pastorear. A impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente está dormindo. E o medo é que quando a gente acordar já não tem mais tempo. Consegue me entender? Estamos reedificando coisas, queridos. Nós temos que despertar. Nessa correria que a gente vive, queridos, o foco é o que nós estamos fazendo para os nossos filhos. Qual é a igreja que nós vamos deixar para eles? Qual é a igreja que nós vamos deixar para eles? E eu não estou falando de doutrina, não estou falando de modelo de igreja, parede preta. Não é isso. É que igreja nós vamos deixar para os nossos. Estamos com um trabalho de reedificação, queridos. E quando nós falamos de igreja, nós vamos ter essas resistências. Faz parte do jogo. E talvez você esteja aqui cansado, desanimado. Eu quero dizer para você: se levanta. Aprenda a guerrear, faz parte do jogo, queridos. Opressão, guerra, luta, resistência, ataque na identidade, desânimo, luta, faz parte. A gente precisa aprender, faz parte. Sim, irmão? Lutem pela sua vida devocional. Lutem para ministrar os seus filhos. E para isso é sangue no olho.
Isso é guerra, queridos. É guerra, guerra, guerra. Lute pelo seu devocional, lute pelo tempo com seus filhos, lute, lute, lute. Depois disso, queridos, depois que eles tentaram distrair o povo. Olha o que Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 6 nos fala. Quando Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não haviam brechas nenhuma, ainda que esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar com a obra para ir encontrar vocês? Então Sanbalat me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo as muralhas. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei dos judeus. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhes: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Queridos, quando nada mais der certo, eles vão tentar nos distrair. Quando eu falo eles, eu não estou falando de pessoas. Eles querem nos levar para o vale de Ono. Ono, que significa vigoroso. Tirar você da posição. Venha, vamos descer. Saia da posição. Nessa guerra vão tentar nos distrair. Sim ou não? Venha fazer uma coisa mais interessante. Nos tirar da posição. O que é um anjo? O que é um demônio? É um anjo fora de posição. Quando que Davi caiu? A Bíblia fala: no tempo dos reis saírem para a guerra. O que Davi fez? Ficou no palácio. Fazendo o que? Sei lá, andando no terraço. E acabou vendo que não era para... Estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Era para ele estar na guerra. Os anjos que não guardaram o seu domicílio, eles caíram. Guarde sua posição, não se distraia. Olha o que Neemias, capítulo 6, versículo 7 nos fala. Capítulo 7, volta lá um pouco, isso, no 7. Pois alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venham agora, vamos em conjunto conversar a respeito disso. Queridos, vão difamar, vão falar mentiras, procurar coisas para nos distrair. Só que eu quero falar uma coisa para você.
persevera. Fala um amém. Querido, o primeiro americano a subir o Monte Everest, ele não conseguiu na primeira tentativa. E sabe o que ele falou? Ele disse ao Monte Everest assim: você continua do mesmo tamanho, mas eu tenho crescido dia a dia, até ele conseguir subir o Monte Everest. Eu e você estamos em uma construção, amém? Estamos edificando algo. Neemias, queridos, terminou a reedificação em 52 dias. E olha o que ele fala no versículo 15 e 16. A reconstrução da muralha foi terminada ao 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intermédio do nosso Deus que fizemos esta obra. Queridos, nós estamos em um projeto de reedificação de mundos. Nós estamos reedificando algo para a próxima geração. E eu quero dizer para vocês que nós vamos chegar até o fim. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Nós estamos reedificando a sua igreja. Você recebe essa palavra no seu coração? Sim ou não? Recebe?